Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Vamos ler, por enquanto, versículos 6, 7 e 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Feche seus olhos. Querido Deus, essa é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que espadas de dois gumes, que penetra na nossa alma, fazendo divisão entre juntas e medulas. A tua palavra que é apta para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Que possamos diminuir para que o Senhor cresça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, pode deixar sua Bíblia aberta. Vamos tentar discorrer esse capítulo com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Todo mundo está bem? Vira para o seu irmão e fala assim: ô irmão, você é uma bênção. Você está firme? Preparado? Amém? Então vamos lá, sem mais delongas, que nós temos muitas coisas para tratar hoje, se o tempo nos permitir. Primeira coisa que vamos começar entendendo, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo a seu filho na fé, chamado Timóteo, cujo nome significa aquele que honra a Deus. Diga com o seu irmão assim: aquele que honra a Deus. Timóteo, ele era filho de Eunice e tinha a sua avó Loide, duas judias que se converteram ao cristianismo. Timóteo, ele foi instruído por Deus desde a sua infância. Como diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diga assim para o seu irmão assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela cresça, não se desvie da fé. A primeira coisa, irmãos, que vamos começar a entender nessa noite é o ensino da palavra às nossas crianças. Você acabou de ver as nossas crianças subindo. Elas estão subindo não é para ficar brincando lá em cima. Elas estão subindo para aprender a palavra de Deus. A Bíblia diz que esse homem chamado Timóteo, cujo significado é aquele que honra a Deus. Desde a sua infância, ele estava aprendendo a palavra de Deus. E é interessante quando Paulo chega em sua cidade, Listra, onde Timóteo morava com a sua família, ele percebe que aquele jovem era um jovem diferenciado. Era um jovem que estudava a palavra de Deus, que conhecia a lei, conhecia as escrituras daquela época, o Antigo Testamento, a Torá, a lei. E era um homem, um jovem versado. Provavelmente ele estava ali no final da adolescência, por volta ali dos seus 20 e poucos anos, porque Paulo vai falar na sua própria carta a Timóteo, chamando Timóteo de um jovem, falando assim: Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem.
Antes você deve tornar o padrão dos fiéis no trato, na palavra, em todas as coisas você deve se tornar o padrão, apesar de você ser jovem. Nós percebemos que hoje é uma falha muito grande quando se trata de ensinar a palavra às nossas crianças, aos nossos adolescentes e aos nossos jovens. E a Bíblia diz que os nossos jovens, eles são fortes, porque Deus os escolheu, porque eles são fortes. Mas se você não tem uma base sólida da palavra de Deus, do ensinamento da palavra de Deus, começando ali já na infância, como nós teremos adolescentes fortes e jovens fortes, que não conhecem a palavra de Deus? Eu louvo a Deus por aqueles que tiveram o privilégio de nascer num berço onde já aprenderam a palavra de Deus desde o início. Porque você observa que as pessoas que não aprenderam a palavra de Deus desde a infância sofreram bastante. Passaram por muitas lutas, muitas dificuldades na vida, por não conhecer as Sagradas Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Então, pais que aqui estão, vamos ensinar as nossas crianças a palavra de Deus. Ensine a criança, ande com ela no caminho, para que quando ela cresça, ela não se desvie da palavra. Aqueles que concordam, digam. Você deve entender, irmãos, que Timóteo era um homem da cidade de Listra. O seu pai era grego, por isso que Paulo, circuncida Timóteo por causa dos judeus, era um homem grego. E Timóteo foi escolhido por Paulo para o acompanhar em sua segunda viagem missionária. Timóteo esteve também com Paulo em várias situações, em vários lugares, sendo aquele apoiador de Paulo, aquele que estava do lado de Paulo, para poder então anunciar o Evangelho. Dito estas palavras, irmãos, nós vamos entrar então na nossa mensagem de hoje, que é uma mensagem muito tranquila, é um bate-papo que nós vamos ter com os nossos irmãos. O tema da mensagem é recentralizando nossas vidas em Deus. Fala com o seu irmão assim, recentralizando as nossas vidas em Deus. Todos aqui usam GPS? Ou já usaram GPS? Faz assim com sua mão. É engraçado que quando você está usando o GPS, às vezes você sai um pouco da rota, do trajeto. E o GPS fala assim, manda você o quê? Recentralizar novamente, você clica e ele volta de novo à rota. E nós estamos, irmãos, já chegando no final do ano de 2024, amém? Quem achou que o ano passou rápido demais? E nós estamos no ano da conquista. Ainda falta alguns dias para que você alcance a sua conquista em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Só que nós percebemos, irmãos, que durante a caminhada da nossa vida com Deus, da nossa vida cristã, muitas pessoas estão se perdendo ao longo do trajeto. Porque nós sabemos que existe um caminho, como nós começamos o culto hoje falando de João 14,6, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas muitas das vezes nós nos encontramos na trajetória errada. Muitas das vezes por alguns motivos, que cada um que sabe qual é o seu motivo, você se encontra perdido. Você se encontra desorientado, sem uma orientação, sem um norte, sem um caminho, sem uma seta a seguir. E você se encontra perdido. Você começa com muito fervor a sua vida cristã. Você caminha, busca estar com Deus, andar no caminho todos os dias, mas por um descuido, por uma falha, por um erro de cálculo, por algo, você acaba se perdendo. Você acaba se distanciando do caminho
que Deus traçou para você. E o caminho de Deus é perfeito. Diga para o seu irmão, o caminho de Deus, ele é perfeito. E nessa noite, então, nós vamos aprender como recentralizar as nossas vidas em Deus. Se você entrou aqui, você estava meio sem rumo, sem direção, ou você está longe do propósito de Deus para a sua vida, você se distanciou, você pegou um caminho alternativo, um caminho que te afastou, distanciou você do que Deus tem para a sua vida. Hoje nós vamos aprender, em nome do Senhor Jesus, como devemos voltar a recentralizar as nossas vidas, para que eu e você possamos ficar no centro da vontade de Deus. A primeira coisa, nós já vamos aprender no capítulo 4, no versículo de número 1. Quem está com a sua Bíblia aberta? 2 Timóteo 4, versículo 1, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos. Pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A primeira coisa que você tem que aprender para se recentralizar em Deus é pregar a palavra e a sã doutrina. Nós sabemos que lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É ela que faz discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. É a palavra de Deus. Só que nós estamos chegando num tempo onde a palavra de Deus parece que está dando coceira nos ouvidos. Parece que a verdade, ela está incomodando as pessoas. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. Hoje elas querem ouvir coaches, querem ouvir amigos, querem ouvir pessoas, conselhos no YouTube, no Instagram, na internet. Estão se afastando da verdade, da sã doutrina, que é a palavra de Deus. E por se afastarem, quando a verdade é pregada, parece que vai dando comichão nos ouvidos. A pessoa ela não quer mais aceitar a verdade de Deus, porque ela está procurando a sua própria verdade. E a própria verdade da pessoa, ela é para satisfazer a sua própria concupiscência, a sua própria cobiça. Então a pessoa hoje, ela quer ouvir só aquilo que lhe agrada, só aquilo que ela acha que é bom, só aquilo que satisfaz o ego, que deixa ela feliz. Hoje as pessoas não querem mais ser corrigidas, não querem ser chamadas mais atenção. É por isso que essas pessoas acabam se perdendo, acabam saindo do caminho. Porque quando você chama aquela pessoa para exortar, ou seja, para trazê-la para perto novamente, para que ela não se afaste do caminho, ela não quer te ouvir. Porque ela se acha a dona da verdade. Ela acha que conhece tudo,
que ela manda na sua vida e da sua vida ela faz o que o bem quiser. E desta forma a pessoa vai indo de mal a pior. Vai perdendo a direção. E acaba trombando, batendo, capotando, saindo da direção de Deus para a sua vida. Quem entende, diga amém. Parece que a verdade de Deus não faz mais sentido. Aos ouvidos, dessa maneira, acabam se entregando às fábulas, ou seja, às falsas ideologias. O que tem de falsa ideologia, irmãos, não é brincadeira. O que tem sido anunciado em alguns lugares como verdade ou meias verdades, tem levado pessoas a rodo para seguir este caminho de facilidade. Vou dar alguns exemplos. Tem pessoas que dizem que ficar sem fazer sexo antes do casamento é coisa do passado. Isso é uma coisa que ficou lá atrás, que hoje no século 21, isso não serve mais para a igreja. Então os jovens que querem satisfazer o seu desejo carnal, a sua vontade, os seus desejos sexuais, estão se entregando um ao outro antes do casamento. E no seu coração, elas estão achando que isso é certo. Que pode fazer, que não tem problema, porque todo mundo faz. Fala com o seu irmão assim, fábulas. Fala com o seu irmão, conversa mole, para boi dormir. Só que as pessoas estão achando que estão certas, porque estão ouvindo por aí fábulas, conversinhas, falácias, que não estão baseadas na palavra de Deus, que não estão baseadas na sã doutrina, e acham que pode fazer e acontecer. Acham que pode sair de um culto e ir direto para um motel, que está tudo tranquilo. Quando começamos o capítulo 1, olha aqui para mim que eu vou falar baixo. Deus fala assim, Ele vai julgar os vivos e os mortos. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Leia Apocalipse, capítulo 20. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Para aqueles que estão no caminho, Jesus disse lá em João 14 que Ele está indo preparar lugar. Porque aonde Ele estiver, Ele também vai levar você. Mas para você que está seguindo fábulas, está longe da sã doutrina, afastou-se do caminho, o que está te aguardando é o que está escrito lá em Apocalipse 20:15. Não vou nem ler, vocês querem que eu leia? Coloca aqui, por favor, Apocalipse 20:15. Lê comigo. E se alguém... Vamos, gente, nossa. Calma, respira, faz assim, ó. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, ele foi para o céu, para a glória. Não é não? Eu errei? Ele foi o quê? No lago de fogo? Outra coisa.
Posso me divorciar por qualquer motivo e casar novamente. Não tem problema. Posso fazer o que eu quiser. Posso me casar com pessoas do mesmo sexo, que não tem problema nenhum. Inclusive tem igrejas que fazem isso, porque o amor está acima de tudo. Não preciso congregar em igreja nenhuma, pois em todo lugar tem problemas. Ou seja, eu me acho perfeito demais para estar numa igreja. Olhe para cá. O que estamos fazendo com o Evangelho? Por que estamos brincando de ser crentes quando Satanás não brinca de ser Satanás? Por que estamos andando em fábulas, em ideologias, se nós sabemos que tem a palavra de Deus viva e eficaz e é verdadeira? São palavras de vida eterna, são palavras que nos conduzem à salvação. E isso, essas coisas que nós achamos hoje muito comum, não é verdade? A gente vai vendo, vai acontecendo, vai acontecendo. Você sabe de um caso ali, de outro ali, um faz. Não tem problema, vamos continuar. Parece que é um oba-oba. Parece que a igreja virou a casa da mãe Joana. Se faz o que quer, pastor. Na hora que quer, do jeito que quer. E para lá parece que a palavra de Deus foi criada novamente. Como se fizesse um evangelho segundo São Leandro. E cada um faz segundo São o seu nome aí. Mas quem não segue esse evangelho deve estar seguindo o evangelho escrito por São Tanás. Que tem o seu principal capítulo, capítulo 6, o versículo 66. Que é o número da besta. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, eu quero ver glória a Deus dos irmãos hoje. Não, glória a Deus, irmãos. Sabe por quê? Sabe por quê que eu quero ouvir glória a Deus? Não é para mim, não. É porque quando eu falo de prosperidade, quando eu falo de cura, quando eu falo de bênção, a igreja, glória a Deus, aleluia. Tem gente que dá até salto mortal. Vai chegar o carro novo, vai chegar... Mas quando eu falo de salvação da sua alma, ninguém dá glória a Deus. Quando eu falo que Deus tem preparado um caminho para você, que é de vida eterna, de vida em abundante, mas é vida em abundante na eternidade. De salvação da sua alma. Ninguém dá glória a Deus. Ninguém fica feliz. Porque a verdade dói aos ouvidos. Porque a verdade, ela vai machucando, né? Parece os nossos ouvidos. Porque nós estamos longe da sã doutrina faz tempo. Estamos vivendo assim, como se fosse... Faz assim que se chama assim. Faz uma ginástica. Tá nem aí, faz assim, tá nem aí. Eu quero ver diante de Deus você fizer isso aqui, ó. Faz o que eu quero ver. Faz isso diante daquele que é fogo consumidor. Faz isso diante daquele que os olhos são como chamas de fogo. Que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Esses dias comecei a ler um livro que chama-se A História dos Mártires. Um livro assim grandão, irmão, umas 400 folhas. Irmão, confesso a você que eu dei desânimo de continuar a ler o livro. Porque está relatando a morte dos nossos irmãos em Cristo. Como todos morreram.
as perseguições ao longo da história. Como aquelas pessoas se entregaram de corpo, alma e coração por causa da palavra de Deus. E não negaram a vida. Muito pelo contrário, entregaram sua vida por causa da palavra de Deus. Porque creram que Jesus ressuscitou entre os mortos e que um dia Ele vai voltar. Eles entregaram a vida. Muitos dos relatos dizem que as pessoas, ao verem esses irmãos sendo martirizados, se espantaram com tamanha tranquilidade. Nos seus olhos não tinha medo, não tinha temor. Louvavam o Senhor, engrandeciam o nome do Senhor e se entregavam. Caíam, morriam, mas estavam com a vida diante do Senhor. Quem entende, diga glória a Deus. Versículo de número 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Irmãos, para retornar à rota inicial de Deus para a nossa vida, é necessário voltar à sobriedade. É necessário voltar a ser sóbrio novamente. E deixar de lado aquilo que está nos embriagando. Nós, irmãos, temos que ser sóbrios. Não somente sóbrios, mas sóbrios e vigilantes. A Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Só que as pessoas estão ficando encantadas demais, se embriagando demais com as coisas desse mundo. Parece que as coisas da palavra, as coisas que são realmente de Deus, não nos atraem. Parece que as coisas lá fora têm um brilho maior, que nos chamam a atenção, que ressaltam os nossos olhos. E nós estamos indo, como boi que vai para o matadouro, e achando que está tudo bem, está tudo normal. Para que você volte à rota de Deus para a sua vida, irmãos, é necessário deixar de embriagar-se com este mundo. Pare de se encantar com este mundo. Coloca para mim Tiago 4,4, irmão, por favor, para os irmãos me ajudarem aqui. Tiago 4,4. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha o que Timóteo capítulo 4, versículo 10 nos diz aqui, no versículo 10. Preste atenção. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas foi um dos parceiros mais próximos de Paulo. Foi de umas pessoas que andaram junto do ministério de Paulo. Mas as fascinações do mundo fizeram com que ele abandonasse o barco. Fizeram com que ele saísse da presença de Deus para buscar os seus próprios interesses. Eu sei que para o ano de 2025, você deve estar fazendo vários planos, sim ou não?
realizações, projetos. Acabou o ano, vai escrever lá o projeto de vida. E você quer alcançar muitas coisas nessa vida. Isso não é errado. Porque enquanto estamos aqui, estamos vivendo. Temos opções, projetos, coisas que você tem que correr atrás, estudar, conquistar e tantas outras coisas. Mas qual o seu projeto de vida para com Deus? Você já pensou em 2025? Qual é o seu projeto de vida com Deus? Você já escreveu, você já pensou, você já colocou no seu coração o que você quer ser com Deus? Ou você quer continuar da mesma maneira que você está vivendo com Deus nos dias de hoje? Ou você quer estar realmente na rota, no caminho, na direção, parar de brincadeira, ser sério com as coisas de Deus? Ser um homem, uma mulher que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Ou você quer continuar da mesma maneira? Ou você vai passar mais um ano? Ano, entra e sai ano. E você permanece a mesma pessoa diante de Deus. Você não toma postura, você não toma posição. E é por isso que muitos estão saindo da presença de Deus, porque têm amado o presente século. Tem amado. Tem desejado estar no mundo. Quantas pessoas você conhece que não está mais do seu lado? Esses dias, pastor, eu estava vendo um vídeo da igreja, do aniversário da igreja. E eu comecei a ver, reparando assim, o tanto de irmão, Juninho, não está aqui mais não. Muitos amando esse século. Muitos amando este mundo. Nós vamos trazendo essa reflexão, irmãos, para mim, para você, para todos nós. A Bíblia nos diz que todas as pessoas que chegaram a Jesus, André, saíram felizes, alegres, contentes, e muitos com os milagres. Mas o que me chama a atenção é um jovem que chegou até Jesus dizendo: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: jovem, faça isso, faça aquilo, tal, honra pai, honra mãe, aquele negócio todo. E aquele jovem parece que muito contente fala assim: Senhor, desde a minha mocidade eu tenho guardado todas essas coisas. E quando você lê o texto e fala assim: pô, mas que jovem bacana, que jovem bom. Como diz lá, eu queria ter um filho assim. Só que o problema é que ele não estava diante de mim, do pastor, de você. Ele estava diante daquele que conhece e sonda os corações. Que sabe a intenção que você tem de verdade. Que nos vê sem a nossa máscara. E Jesus vira para aquele jovem falando: bacana, hein, jovem? Parafraseando, né, irmãos? John, presbítero John, ó, vai ganhar um 10, hein? Eu vou até escrever assim: estrelinha de Jesus. Só que Jesus olhando para aquele homem, vendo o seu interior, o seu coração, porque Deus não vê como o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Vira para aquele jovem: que bom que você faz isso tudo. Então, está te faltando só uma coisinha. Só uma para você ficar, ó, ganhar 10. Eu fico imaginando aquele jovem assim, fala assim: só falta uma coisa só, então eu tô quase conseguindo. Eu tô bom mesmo. E Jesus vira para ele: só te falta uma coisa. Ele: o que é, Senhor? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga.
Já viu Chaves? A paralisia do Chaves? Aquilo é pior do que um tapa na cara, irmãos. Porque quando você acha que você é alguém, quando você está cheio de si mesmo, você se depara com o Senhor Jesus. E Ele mostra para você que não é bem assim. Que você não é tudo isso que você está imaginando que você é. E Ele chega para você e fala, beleza, eu estou observando que você fez isso, fez aquilo, ó. Mas eu tenho certeza que para todos nós que estamos aqui, sem medo de errar, com temor e tremor, todos nós, falta uma coisa. Se você ficar diante de Jesus e falar com Ele, Jesus, falta alguma coisa? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar para você, ainda te falta uma coisa. E quando Ele falar para você, o seu olho vai regalar igual o da Mônica. E você vai falar, justamente isso, Senhor? Ainda te falta uma coisa. Então aquele jovem sai triste da presença do Senhor Jesus. Ele achou que estava na rota. Ele achou que estava no trajeto correto. Mas Jesus mostrou para ele, jovem, você está muito distante. Para você entrar no caminho, ainda te falta uma coisa. Para você seguir corretamente, ainda te falta uma coisa. Diga para o seu irmão, com carinho assim, ó, meu irmão, eu sei que me falta uma coisa ainda. E também para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vocês estão entendendo mesmo, irmão? Eu falei a palavra hoje bem tranquila, um bate-papo com os irmãos, para a gente poder realmente aprender a palavra de Deus. O versículo de número 6 a 8 diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Fala para o seu irmão assim, é necessário se localizar no tempo, no espaço, passado, presente e futuro. Você vê Paulo falando do passado, uma ação completa. Combati, completei e guardei. Então Paulo está falando que ele combateu. Vamos lá, meus irmãos, combateu? Não, está muito ruim. Vamos lá, não. Põe um versículo para mim aqui, irmão. Está aqui já, ó. Vamos lá. Até com cola, irmão, vocês não estão falando? Vamos lá, hein? Combati. Guardei. Acabei. Guardei a fé. Acabei o quê? Está tudo errado, hein, irmão? Vamos ler, eu vou ajudar vocês então. Vou me ajudar. Combati o bom combate. Completei a carreira. Todo mundo conhece esse versículo, irmão? Principalmente no velório, não é? Quem já foi no velório e viu isso aqui na coroa de flor? Passado. Combati a carreira. Guardar. Irmãos, tem coisas na nossa vida que já ficaram para trás.
tem pessoas que insistem em viver aonde? No passado. O passado serve para te lembrar de onde Deus te tirou e o que Deus fez com você. Mas ficou. Agora eu tenho que viver o presente para que eu chegue aonde? No futuro. Quando você está lendo o capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, é um capítulo muito importante das Sagradas Escrituras. É um capítulo que mexe muito com o meu coração, comigo, irmãos. Porque esse aqui, provavelmente, segundo os estudiosos, são os últimos relatos do apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma, na sua segunda prisão em Roma. Condenado por Nero, sendo acusado de ter colocado fogo em Roma. Quando, na verdade, o próprio Nero coloca fogo em Roma e acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Paulo é preso, Pedro é preso neste cenário. E Paulo, ele estava sabendo já o que o aguardava. Apesar dele já ter combatido o bom combate, terminado a carreira e guardado a fé, um futuro já estava reservado para ele. E o futuro que estava reservado para ele, aos olhos humanos, fala com seu irmão assim, é a morte. Porque ele estava condenado e sentenciado à morte por decapitação. Então ele está falando nesse texto, a partir do versículo 6, que ele já estava sendo oferecido como uma oferta de libação, uma oferta derramada ao Senhor. Ele está dizendo que a sua vida é uma oferta ao Senhor. Às vezes você se preocupa muito em trazer dízimos, ofertas à casa do Senhor. Isso é muito importante para o mantimento da casa do Senhor. Mas o mais importante é você ter a sua vida como uma oferta a Deus. A sua vida é uma oferta a Deus. Quando Jesus estava restaurando a vida de Pedro, ele disse para Pedro o seguinte: Pedro, chegará um dia que eles vão pegar você, te cingir e levar para um lugar que você não quer ir, mostrando como Pedro iria glorificar o Senhor com a sua morte. E justamente nesse período ele é crucificado e não quis ser crucificado como Cristo, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, entregando assim a sua vida, também como uma oferta ao Senhor. Se você não compreender que as nossas vidas é uma oferta ao Senhor, irmãos, você tem que voltar para o caminho. Você tem que voltar para a direção certa. Se você achar que a sua vida é qualquer coisa, que você não é ninguém, que você é um ser que está vivendo de boca aberta e esperando o mundo acabar, eu quero te dizer que você não está fora do caminho. Que você deve voltar, recentralizar. Para que você entenda que Deus te chamou para que você seja uma oferta agradável a Deus. Porque tudo o que você faz, tudo o que você dedica, é uma oferta derramada diante de Deus. Como um aroma suave que vai subir nas narinas do Senhor. Um aroma agradável. É por isso que nós somos o bom perfume de Cristo. E a nossa vida é esta oferta ao Senhor. E Paulo está falando, olha, eu já sei que o tempo da minha partida é chegado. Mas eu estou tranquilo. Por que eu estou tranquilo? Porque no passado eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira que o Senhor me deu. E diante disso tudo, eu continuei guardando a minha fé. E por causa disso, agora eu estou tranquilo, mesmo diante do septo de Roma. Mesmo diante da minha cabeça a prêmio,
eu estou tranquilo, porque eu sei que eu tenho um futuro. E qual o futuro que eu tenho? Reservado por Deus, que é o de receber a coroa da justiça, a qual o reto juiz me tem preparado. E ele ainda diz que ele não tem preparado somente para Paulo. Ele tem preparado para todos aqueles que amaram a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos entender algumas coisas nessa noite. Quem está seguindo o caminho de Jesus, faz assim, ó. Dá um glória a Deus. Então você tem que entender que este caminho, você que está em casa, nos assistindo aí também pelas mídias sociais, você tem que entender que este caminho te leva a apenas um lugar. Diga para o seu irmão, este caminho, ele me leva apenas a um lugar. Não existe vários lugares. É um só. Então você vai trilhando este caminho, dia após dia. E nesse caminho você enfrenta lutas. É por isso Paulo, às vezes, ele fala que ele foi como um soldado. Nesse caminho, você tem que percorrer longas distâncias, por isso ele fala que ele foi um atleta. E você enfrenta tudo e todos. Lutas, dificuldades, momentos que você achou que não ia conseguir, mas você conseguiu porque você está aqui hoje. E você vai passando por um monte de coisas, emoções, tribulações, alegrias, tristezas, vitórias, conquistas. Mas nada disso pode tirar você do foco, do objetivo, para onde você está indo. E você está indo a Deus, por este caminho chamado Jesus. Enquanto você está nesse caminho chamado Jesus, você vai chegar diante de Deus para receber a coroa da justiça para aqueles que são vencedores. Eu tenho vencedores aqui hoje? Mas olha para mim aqui. Mas esse vencedor que eu estou falando é aquele que tem carro próprio, casa própria, dinheiro na conta bancária. Não é esse não, irmãos. Isso aqui são coisas que são acrescentadas na nossa vida. São coisas que são acrescentadas. O vencedor que eu estou falando é aquele que combateu o bom combate todos os dias. É aquele que vai até o final para acabar a carreira proposta por Deus. E é aquele que depois de passar por essa longa jornada, ele permanece firme com a sua fé no seu coração. Com a certeza que o seu Redentor vive. Com a certeza que Deus tem preparado para ele lugar na eternidade. Onde o seu Senhor, quando ele chegar, vai colocar uma coroa em sua cabeça, como sinal da vitória alcançada. Desta pessoa que trilhou o caminho de Jesus até a eternidade. Porque quando você chegar diante daquele que vive e reina do eterno, ele não vai querer saber de conquista, não, meus, tantas coisas. Ele vai querer saber como foi sua vida com ele.
como foi o seu relacionamento com Ele, como você brigou bravamente para ficar aos pés dEle. Quando todos tentaram te tirar, o mundo tentou te tragar, você disse não para o mundo. Você disse não para o pecado. Você disse não para as coisas que não prestam. Você disse não para aquilo que tirou o seu foco e queria tirar você do caminho. E você chegou lá, às vezes, estrupiado, irmãos. Mas você chegou. E quando você olha para trás nesse caminho e vê tudo o que passou, você vai dizer, como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, para chegar aqui e receber o prêmio, a coroa da justiça. Mas se diante deste caminho você resolver sair, se afastar, se distanciar, pegar o seu atalho, você corre um sério risco de encontrar um destino final muito diferente daquele que você imaginava e você queria para a sua vida. Você corre um risco tremendo de, ao final deste caminho, encontrar o abismo. Uma estrada sem saída. Como muitos, infelizmente, têm encontrado. Mas Deus está te dando hoje a oportunidade de você centralizar, recentralizar, consertar a rota, consertar a sua vida, consertar o caminho e estar nele até o final. Quem está entendendo, diga. Vocês estão entendendo mesmo? Versículo 9 ao 10. Procura ver ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze, porque é útil para o ministério. Mesmo que outros busquem rotas alternativas, meu irmão, continue no caminho. Mesmo que pessoas que você conheça, às vezes até irmão em Cristo, está procurando rotas alternativas, não saia do caminho. Não procure rotas ou trajetos alternativos. Não faça como Demas. Porque eu tenho certeza que todo dia alguém tem te chamado. Ou você entrou aqui hoje, muitas pessoas estão assediando você, para você tomar outro caminho, outro rumo na sua vida. Mas eu quero te dizer hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, não saia do caminho. Não saia do que Deus projetou para você. Nem por dinheiro, nem por fama, nem por outra coisa. Não negocie. Porque tem atalhos que a Bíblia diz que há caminhos para o homem que são caminhos bons, mas são caminhos de morte. E muitos estão se enveredando nesses caminhos, tentando arrumar um atalho, tentando arrumar um jeitinho de conseguir as coisas. Mas o Senhor está dizendo para você, para mim, nesta noite, vamos permanecer firmes no caminho da salvação. Por mais que as coisas te atraiam, por mais que o asfalto em alguns lugares pareça ser melhor do que as pedras que você está atravessando, os pedregulhos que você tem andado, as estradas cheias de barro que você está enfrentando, ou até mesmo um caminho de deserto.
Não se iluda com aquele asfalto bonito. Não se iluda com aquele caminho que parece ser melhor aos nossos olhos. Porque você não vive porque você vê. Você vive pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Às vezes você está no trajeto do caminho e fala assim, mas que caminho difícil. Que caminho doloroso. E alguém está do seu lado, vem para de cá, que aqui é rapidinho, aqui é planinho. Aqui não tem nem morro. E você dá ouvidos e vai. E você depois acaba descobrindo que aquele caminho terminou num abismo. E você pode ser lançado lá. É preferível estar no caminho que pareça ser difícil de andar, às vezes estreito, às vezes com um piso não muito agradável, mas é o caminho que Jesus está nele. Mesmo que esse caminho pareça um deserto interminável, continue nele, porque Jesus está nele. Ele é o caminho. Quem entende, diga amém. Estou achando vocês meio tristes? Vocês estão bem? Dá glória a Deus aí, irmãos. Eu acordei uns 5 aqui agora. Versículo de número 11. Somente Lucas está comigo. Toma também contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. É interessante, Paulo, agora no final da sua vida, ele está pedindo para que Timóteo possa trazer Marcos. Marcos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, tinha deixado de andar com Paulo, querendo voltar para Jerusalém. E quando ele foi andar novamente, Paulo falou assim, não quero que Marcos venha comigo mais não, porque ele nos abandonou em certo momento. Mas o interessante é que tem gente que às vezes desce no ponto errado. Mas ainda há tempo de voltar para o caminho. Marcos, outrora, não tinha serventia nenhuma para Paulo. Mas ele permaneceu com Barnabé no caminho. Trilhou outra trajetória, mas não saiu do caminho. E agora aquele homem é importante para Paulo. Eu quero te dizer nessa noite, meu querido, minha querida, às vezes, outrora, você abandonou o caminho. Você largou, você saltou no meio da estrada. Mas eu quero te dizer nessa noite que hoje é o dia de você recuperar todo este tempo e voltar a caminhar. Voltar a prosseguir no caminho. Hoje é o tempo de Deus para a sua vida. É a oportunidade que Deus está te dando de não terminar o ano longe dele, mas sendo útil para o Evangelho, sendo útil como um cristão, sendo útil como um homem e uma mulher de Deus. Uma pessoa que todos precisarão de você para levá-las junto no caminho da salvação. Você está disposto a ser essa pessoa? Que volta, que reconhece, que sabe onde você parou. Porque às vezes a caminhada foi difícil para você. E por algum motivo você ficou para trás. Mas eu quero te dizer que hoje, volte a caminhar. Se puder, volte a correr. Acelere o passo, porque o tempo está remido.
Acelere, não pense. Volte o quanto antes. Porque a qualquer dia o nosso Senhor vai voltar. E Ele veio te buscar para ser uma igreja gloriosa na presença dEle. Ou Ele pode voltar para você a qualquer momento. Assim que a sua vida se for. E é bom você ser encontrado no caminho. Versículo 14 e 15. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará pagas segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Neste caminho, irmãos, muitas pessoas vão levantar contra você. Não é surpresa. Quem aqui já passou por uma luta por alguém que levantou contra a sua vida? Dá um glória a Deus aí. Há muitos Alexandres os latoeiros que tentam nos impedir, que tentam nos paralisar, que tentam fazer de tudo para tirar você. E muitas das vezes se dizem amigos. Se dizem pessoas que querem o seu bem, mas no final das contas, querem te fazer mal, querem te tirar do caminho. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus para tirar do seu lado o que não provém dele e o que tem te afastado da sã doutrina e da palavra da verdade do Senhor. Clame ao Senhor para que Ele tenha misericórdia da sua vida. Versículo 16 e 17 diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Com sinceridade, quem já se sentiu abandonado alguma vez na vida? É bom ou é ruim? Paulo está falando o seguinte, irmãos. No momento mais difícil da vida dele, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, ele olhou para trás, ele olhou para frente. Não tinha ninguém. De novo, ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda, olhou para trás, olhou para frente. E todos haviam o abandonado. No momento que ele mais precisava de alguém, nos últimos momentos da sua vida, preso numa masmorra. Não tinha ninguém. Não tinha nenhum amigo do churrasco lá. Não tinha ninguém daqueles que batiam no ombro dele e falaram, nós estamos juntos. Não tinha nenhum irmão com ele. Mas quando ele olhou para o alto, quem pegou aí? Mas quando ele olhou para o alto, não, vocês não entenderam ainda não. Mas quando ele olhou para o alto,
Ele para a direita não viu nada, para a esquerda não viu nada, para a frente não viu nada, para trás não viu nada. Mas quando ele olhou para o alto, ele viu aquele que disse para ele: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo quando todos te abandonarem, quando você estiver sozinho no momento mais difícil da sua vida, eu estarei com você. Eu estarei do seu lado. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou largar as suas mãos. Eu nunca vou deixar você à deriva. Eu estarei te sustentando, te fortalecendo, te guardando com a minha destra fiel. Porque eu sou aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Eu sou aquele que dou a palavra e cumpro as palavras da minha boca. E Jesus esteve com ele em todos os momentos. Mesmo quando ninguém estava ao seu lado, Jesus permaneceu firmemente ao seu lado, o ajudando, o dando forças para ele enfrentar o martírio, dando forças para que ele completasse a carreira, dando forças para que ele guardasse a fé. E o versículo de número 18 nos diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos.